partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos do programa Restaurando Vidas. Mais uma vez estamos juntos para o compartilhamento da Palavra de Deus. É um privilégio podermos falar nesses programas sobre a maneira como a lei de Deus se aplica na vida do cristão. Nós temos a necessidade de vivermos o processo de santificação. E esta santificação que nós precisamos ter para com Deus precisa afetar os nossos relacionamentos. E nessa ocasião, nós estudaremos 2 dos mandamentos que dizem respeito aos nossos deveres para com o próximo. O 9º mandamento, que é aplicável num contexto de tribunal ou quando nós lidamos com os mexericos ou com a utilização da língua. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, verso 16, vai ser o primeiro mandamento estudado nesta ocasião. Diz o texto: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º mandamento nos lembra que as nossas palavras produzem consequências emocionais, sociais e espirituais. O que dizemos pode preservar, defender, condenar ou destruir uma pessoa. Pode dividir ou unir uma comunidade. A língua é capaz de estremecer, de pulverizar, de fortalecer os relacionamentos. Somos, então, à luz desse mandamento, convocados por Deus para testemunhar em favor de tudo aquilo que é verdadeiro e bom, ou seja, fazermos uma boa utilização da nossa língua. Algumas passagens na Escritura vão nos ajudar a entender esse conceito de uma maneira mais apropriada. Levítico, capítulo 19, versículo 16, vai nos fazer isto: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Provérbios 19, versículo 5, também nos ajuda: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentira, ou melhor, despeja mentiras, não sairá livre. Provérbios 20, versículo 19, reforça da mesma forma: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Todos esses textos que nós encontramos no Antigo Testamento deixam claro que nós precisamos fazer uso responsável da nossa língua, que nós precisamos estar atentos para o poder destrutivo que as nossas falas podem ter na vida das pessoas. Mais um texto do Novo Testamento que está lá em Tiago, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, é ainda mais enfático. Ele vai nos dizer assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que é que nós aprendemos então com este mandamento? O que é exigido de nós no 9º mandamento? De acordo com o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 112, que eu não dê falso testemunho contra ninguém e nem falsifique as suas palavras, que eu não seja mexeriqueiro ou caluniador, que eu não julgue e nem ajude a condenar qualquer homem de modo leviano sem que ele seja ouvido, mas que devo evitar todo tipo de mentiras e enganos como obras próprias do diabo, para que eu não caia sob a pesada ira de Deus. Do mesmo modo que em julgamentos e em qualquer outra ocasião devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente, também que eu devo defender e promover, tanto quanto puder,
a honra e a boa reputação do meu próximo. Todas estas instruções necessárias, práticas, que nós podemos usar e desenvolver na nossa experiência de vida cristã. A Escritura nos convida, nesse mandamento, a fazer bom uso da nossa língua, a usar a nossa língua de maneira construtiva, não entregar o nosso falar às posturas que podem trazer consequências danosas à vida das pessoas. Mas nesse programa nós também estudaremos o 10º e último mandamento. O mandamento que vai tratar especificamente sobre a realidade do nosso coração, tanto em relação com o nosso próximo, mas também em relação a Deus. O 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17, vai nos dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O último mandamento está focalizado no pecado da cobiça. Contudo, os outros 6 últimos mandamentos dos 10 mandamentos estão interligados. É por cobiça que os homens desonram os pais. É por cobiça que nós matamos, que nós adulteramos, que nós furtamos e que nós mentimos. A cobiça é muito mais do que querer. É querer sem freios, é querer caprichosamente. Tudo à minha volta deve dobrar-se imediatamente ao meu desejo. É ansiar desastrosamente. Obterei isso, nem que me destrua e a outros no processo. O segredo, então, para a liberdade e a felicidade, à luz da lei de Deus, é encontrar o eixo de satisfação e organizar-se em torno dele. E os 10 mandamentos nos afirmam que o eixo é Deus. Um salmo messiânico, lá no capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, vai nos dizer o seguinte: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse salmo especificamente trata de Jesus como Messias, ou da realidade que Jesus enfrentaria com a morte e a ação de Deus em ressuscitá-lo e em preservá-lo à sua destra. Mas é uma realidade que também se aplica em certo sentido a nós. Nós também seremos ressuscitados em Cristo. Nós também gozaremos a presença de Deus eternamente. E que, portanto, fique claro a nós que a verdadeira felicidade, a plenitude do nosso ser, estará quando nós estivermos com Deus. Nós não podemos depender de circunstâncias algumas. Nós não podemos e não devemos depender de pessoas para sermos felizes e sermos bem ajustados. O nosso eixo é o ser de Deus. O cristão deve se satisfazer em Deus. Buscar satisfação fora de Deus produz pecado. A raiz que traz uma série de pecados à nossa vida, conforme esse mandamento, é a cobiça do nosso coração. A Escritura, em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16, afirma isso, quando diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
Portanto, queridos, o mandamento nos faz refletir sobre a origem das nossas motivações e ações. Sejamos honestos, grande parte dos nossos pecados, quando nós desobedecemos a lei de Deus, quando nós transgredimos e ofendemos tanto a santidade de Deus como o nosso semelhante, nós estamos com o nosso coração carregado de motivações erradas, cobiçosas, corrompidas, capazes de gerar morte. Por isso, a Escritura nos convida, em Marcos capítulo 7, versículo 21 a 22, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Nesse trecho da Escritura fica evidenciado quais são os sentimentos ou as motivações ou as emoções que fazem parte do nosso mundo interior, do nosso coração. E a Escritura nos adverte, nesse texto, a agirmos totalmente contrariando a essa ordem natural de um coração corrompido e pecador. Daí, nós podemos perguntar, o que o 10º mandamento exige de nós? E podemos responder, à luz do Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 113, que nem mesmo a menor inclinação ou pensamento contra qualquer dos mandamentos de Deus nunca surja no nosso coração, mas que sempre odiemos o pecado com todo o nosso coração e nos deleitemos em toda a justiça de Deus. Que a palavra do Senhor possa ter feito diferença na sua vida nesses dias. Que você aprenda a viver em total dependência dela. Que a lei de Deus seja considerada, meditada e obedecida por você. E certamente você será bem-sucedido, você será feliz, você se livrará de grande condenação, você estará distante de vários problemas, você verdadeiramente fará a vontade de Deus. Eu vou estar orando por você mais uma vez e logo após nós teremos um cântico para a sua edificação. Oremos nesse instante. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Pai por todos esses programas, onde aqui estudamos os 10 mandamentos, na esperança, ó Deus, que existe em nosso coração, de que esta boa lei possa fazer parte da nossa experiência de vida e que nós, em obediência, possamos te agradar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, ó Pai, os meus irmãos, meus amigos, as famílias que estão em casa, para que nós vivamos de acordo com a Tua santa lei. Não, ó Deus, na intencionalidade de podermos gerar salvação, mas em resposta a essa grande salvação que nós recebemos em Cristo, em forma de gratidão, de forma a procurarmos agradar o Senhor, a demonstrar o nosso amor por Senhor, pelo Senhor, nós possamos então viver a Tua palavra. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Estou quase a desfalecer, dores vêm me fazem enfraquecer, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz, continua assim a caminhar, falhas que revelam o que sou, apenas mais um mero pecador, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor, continua assim
descansar em ti.